Meu muito boa noite, prezados associados e associadas. É com muita satisfação, muita alegria que nós iniciamos essa live no dia de hoje, onde teremos a oportunidade de ter um contato mais próximo com o parlamentar, né, o nosso associado, Capitão Alden, e que nos trará, né, algumas informações sobre o seu mandato, sobre a sua representação dos interesses da categoria. Mas antes de iniciarmos esse diálogo, essa conversa, que eu tenho certeza será muito aprazível, nós não podemos esquecer o momento em que vivemos, né? Enfrentamos um momento de pandemia, onde muitas famílias têm perdido os seus entes queridos, e aqui eu me solidarizo com todas essas famílias, em especial a dos nossos irmãos militares. Infelizmente, no dia de hoje tivemos mais 2 baixas, né, para esse vírus, e a Força Invicta tem estado presente junto à família militar estadual, né, junto a toda a sociedade baiana, prestando, né, auxílio, buscando minimizar essa dor, essa perda irreparável. Então, neste momento, eu quero aqui me solidarizar com todas essas famílias, em especial dos nossos irmãos e irmãs militares estaduais, que estão no fronte, no dia a dia, né, enfrentando essa pandemia. Bem, mas sem mais delongas, quero aqui dar boa noite a todos os nossos associados que estão ingressando aqui na nossa sala. Eu quero desde pronto aqui convidar o nosso associado, o deputado, para fazer parte dessa conversa, nessa noite de quinta-feira. A Força Invicta, né, desde o primeiro momento, do início dessa pandemia, tem buscado, né, através desse novo momento, os novos hábitos, novas formas de interação, estar sempre próximo ao seu associado. Então, já podemos ver o nosso associado, o deputado Capitão Alden, já aqui dividindo a tela conosco. Seja muito bem-vindo, nobre associado. É uma oportunidade ímpar para nós e uma grande satisfação para toda a família de militares estaduais, para a Força Invicta, né, recebê-lo aqui nesse espaço. Um espaço que foi criado para que a gente possa manter esse contato, essa interação com o nosso associado durante esse momento de pandemia. E hoje é um momento muito especial, porque nós sabemos que a nossa vida, né, ela é regulada dentro das casas legislativas, né? Tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, mas principalmente na estadual. E nós temos hoje um representante da categoria, né, que se lança ao parlamento e que foi escolhido em 2018, né, aquele associado que teria melhores condições para representar os interesses da classe. Então, nesse momento, acho que é o primeiro momento que a gente tem a oportunidade de estar tendo essa interação depois do mandato, né, depois da eleição. Um contato mediado por mim, mas um contato do parlamentar, né, do associado, hoje deputado, com os nossos associados. Nós vamos deixar aqui o chat aberto para que aqueles associados que quiserem, né, encaminhar suas perguntas, fiquem à vontade. Eu acredito que dentro do possível tentaremos abordar todos os temas levantados. E passo a palavra ao nosso associado, né, o deputado Capitão Alden, para que ele possa fazer a sua saudação inicial. Falando em saudação, minha continência regulamentar a todos os associados, todos os membros dessa gloriosa instituição que eu tanto amo e respeito e que tive o grande prazer de servir, ainda continuo servindo, né, após 19 anos de honrosos serviços prestados e agora no parlamento, continuando a missão, só que na outra frente de batalha, auxiliando aí a Força Invicta, auxiliando aí os nossos associados e demais militares estaduais e também os demais agentes da segurança pública, para que a gente encontre caminhos que sejam
os mais adequados para os rumos dessas nossas instituições que são tão vilipendiadas em seus direitos, que têm tido a cada momento suas conquistas retiradas para em passo, em conformidade com as vontades de certos gestores. Então, eu aproveito o ensejo e agradeço a oportunidade de estar fazendo essa espécie de prestação de contas e, por que não, atualizar um pouco os associados a respeito das ações que nós temos desenvolvido em prol e em defesa da categoria, em especial dos associados. Bom, muito bom. Alden, a gente gostaria de que você falasse um pouco para os nossos associados, né, para o Alex, para o Maurício Santos que está entrando, para o André Jesus, um pouco qual é o papel do parlamentar, né, principalmente dentro da Assembleia Legislativa, né, e dentro dessa sua experiência, né, qual a importância, né, dessa representatividade política para a categoria. Bom, meu amigo Igor e os demais associados, eu acredito que todos haverão de concordar que uma representação política é algo extremamente positiva para todo qualquer agremiação, para todo qualquer grupo e qualquer grupo que queira se sentir representado. Até porque hoje não há um só grupo, não há uma só instituição, principalmente que tem homens e mulheres honrados, que esperam que suas demandas sejam atendidas pelo governo estadual, municipal, federal, um interlocutor para facilitar esse processo. Então, eu entendo que hoje o papel de um parlamentar, junto aos associados, junto a uma instituição, seja ela militarizada ou não, e especialmente a militarizada, porque nós conhecemos a nossa legislação castrense, ela infelizmente, ou felizmente, né, mas infelizmente, ela apresenta conceitos e mecanismos próprios que limitam a nossa atuação e a nossa interrupção com determinados setores do governo. Então, eu acredito que a importância do parlamentar, seja ele na esfera estadual, municipal e federal, é servir principalmente de intermediador nesse processo. Tentar aproximar necessidades, demandas, interesses dos associados ou daquele grupo, ora representado, para a gente tentar facilitar, intermediar problemas, intermediar ações, intermediar soluções. Eu acho que, em especial, a categoria policial militar, em especial, mais ainda, da oficialidade baiana, eu entendo que a minha presença como parlamentar estadual, ela tem atingido, até certo ponto, esses pontos. Até porque, até então, nós não tínhamos muitos interlocutores junto ao governo do Estado. Hoje mesmo, eu fazendo parte de um bloco de oposição ao governo do Estado, mas a gente tem, pela nossa atuação, perpassar correntes ideológicas, partidos ou quaisquer situações atreladas a partidarismo político, eu entendo que a gente tem conseguido fazer as intermediações necessárias junto aos órgãos. Né? Nós temos conseguido pautar algumas temáticas, por exemplo, em comissões importantes, a exemplo da Comissão de Constituição e Justiça e também a Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública. Esta é uma das comissões mais importantes da Assembleia Legislativa. E termos uma representação dentro destas comissões, em especial na Assembleia Legislativa, ela é importantíssima, porque nestas comissões passam todas os principais projetos, as principais orientações do governo, no que tange a orientar a aplicação, votação de determinadas legislações que atingem diretamente a nossa categoria. Então, eu acho que parte desse pressuposto, a gente tem que realmente trabalhar no sentido de amadurecer cada vez mais o associado e o policial militar, de uma forma geral, na importância de termos essa representação política dentro dos espaços políticos. Todas as organizações civis, elas têm buscado, através da representação parlamentar, os seus interlocutores. Isso não poderia ser diferente. Nós, infelizmente, temos aquela questão de uma sociedade civil e a outra sociedade militar. Isso não existe. Eu acho que existe sim uma sociedade, a polícia militar, ela faz parte dessa sociedade e, igualmente, todo qualquer segmento social, ela precisa ser representada e está representada. Ela precisa de interlocutores que facilitem o acesso, que facilitem a comunicação
para que os nossos anseios sejam atendidos nas mais diversas esferas do ambiente do poder público, seja ele municipal, estadual ou federal. Excelente. A gente percebe, né, o quanto a categoria, né, a gente vê a própria sociedade como um todo vem amadurecendo com relação à importância dessa representatividade e da ocupação desse espaço, né, na criação da agenda política, na discussão, né, do que se tornará lei, do que irá regular os direitos e os deveres da nossa sociedade e, por que não dizer, de uma forma mais aplicada à nossa carreira, né, militar. Um exemplo bem próximo nós tivemos agora com relação ao sistema de proteção social militar, onde nós estamos acompanhando de perto outras categorias, né, que não tiveram, de alguma forma, uma articulação ou uma representatividade política importante para se fazer uma preservação dos seus direitos, né, que nós conseguimos, através de um esforço articulado aí das diversas associações pelo Brasil, através de uma bancada de representantes militares, e que conseguiram, de alguma forma, minimizar os danos, né? Nós estamos acompanhando aí as propostas, as emendas constitucionais aqui no âmbito da Assembleia Legislativa, e as dificuldades de determinadas categorias que não têm uma representação legítima, né, para serem porta-vozes dessas demandas, desses direitos. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre essa questão dessa defesa dos nossos direitos, porque eu entendo que quando a gente tem um representante político originário da categoria, isso se torna mais natural, essa defesa flui de uma forma mais natural. Não há necessidade de um convencimento, né, para um discurso na tribuna em defesa dos interesses da categoria. Perfeito, Rigo. Durante muitos anos, as polícias militares do Brasil, isso não é somente uma realidade da Bahia, mas a maioria dos estados brasileiros, por não entenderem a necessidade e a importância de ter representantes legítimos, oriundos de suas categorias para representá-los, nós fazíamos basicamente um esforço hercúleo na tentativa de tentar encontrar aquele parlamentar ou aquela parlamentar que fosse mais sensível às nossas causas. E por mais sensibilidade que nós tenhamos encontrado em alguns parlamentares, não é a mesma coisa. Uma coisa é você vir de origem daquela instituição, conhecer as problemáticas, conhecer as dificuldades, né? Inclusive conhecer as possíveis propostas para elucidar determinados problemas que nós vivenciamos. Então, aqui, em que pese, eu acredito que a necessidade de você ter alguém que venha do seio, do corpo, que sinta na pele, que tenha sentido na pele algumas das dificuldades que a maioria vivencia, torna muito mais fácil o discurso. Porque não é meramente o discurso feito pirotécnico, não é meramente o discurso para agradar. Você vai ter ali uma pessoa que, de fato, ele vivenciou problemas, tem conhecimento de causa e pode estar falando de uma maneira muito mais própria, de maneira muito mais propriedade. E eu tenho percebido que a gente tem conseguido, mesmo sendo ainda minoria na Assembleia Legislativa, veja que hoje nós temos de 63 deputados, nós tínhamos até pouco tempo 3 deputados que vêm da categoria policial. Hoje eu estou na condição de parlamentar estadual e havia mais 2, o deputado Cristo e também o deputado Tom, que era de Feira de Santana. Embora não tenha tido uma atuação mais específica para o âmbito da Polícia Militar, mas era um representante nosso, e no momento em que a gente precisava da atuação dele, da participação dele nos projetos, nas reuniões, ele sempre votou em apoio a essa categoria. Então, de qualquer forma, é um apoio importante, é alguém como nós, que veio da tropa, que vem da tropa, que sente como a gente sente. Então, eu entendo que essa participação mais efetiva, que a gente busque entender e amadurecer a necessidade de termos mais representantes nesse universo, é fundamental. Eu muitas vezes, quando fazia pronunciamento na tribuna, eu via a cara de espanto de muitos parlamentares, que já eram parlamentares, já são parlamentares há muito tempo, mas desconheciam completamente as problemáticas relacionadas à PM.
né? Ninguém imaginava, por exemplo, que um policial militar não tinha direito à insalubridade, periculosidade. Muitos ali não sabiam. Da mesma forma que nós tivemos a oportunidade de, em Brasília, falar a respeito do sistema de proteção social, para muitos parlamentares que nem sequer entendiam que dos 36 direitos e garantias fundamentais nós tínhamos menos de 7. Ninguém conseguia compreender que o cidadão policial militar, no Brasil inteiro, ele é visto como quinta categoria. Então, muita gente no meio civil desconhece as nossas fragilidades e, mais ainda, o parlamentar. Né? Então, daí a necessidade de não apenas parlamentares, mas também nós, enquanto militares, participarmos ativamente dos processos decisórios que envolvem a nossa categoria. Por quê? Senão nós seremos engolidos, nós seremos atropelados por um rolo compressor por conta de muitos deles não conhecerem a nossa problemática. Então, eu entendo que no momento que eu faço os pronunciamentos na tribuna e levo informações muito próprias nossas, muito da caserna, muito de situações que nós vivenciamos e eles não conhecem, isso sensibiliza, isso impacta, isso faz com que eles sejam mais sensíveis às nossas causas. E esse andar, né, de porta em porta, conversando com cada parlamentar, independente da sua corrente política, independente da sua bandeira, independente do seu viés político, essa conversa, esse tete-a-tete, né, pessoal com cada parlamentar, levando nossas demandas, é fundamental. E aí aproveito que seja para parabenizar a Força Invicta por esse trabalho. Já concluí, inclusive, por diversas vezes em Brasília, na visita de diversos deputados federais, até mesmo senadores, na luta das nossas demandas. Então, muita gente que fica em casa, muita gente que está nos quartéis, não compreende, não entende a dimensão desse trabalho, que é fazer linha de frente, né? Fazer a precursão antes da votação de leis importantes, de decretos importantes. Então, nada mais oportuno estar relembrando aos associados e valorizando a importância que tem a nossa associação e os parlamentares, ora representados. O senhor tocou num ponto assim que eu considero fulcral, né? Que é justamente participar desse processo de construção, de elaboração dos projetos que são do nosso interesse, né? E com certeza do interesse da sociedade como um todo. Então, muitas vezes nós estávamos ao largo dessas discussões e apenas tomávamos conhecimento, né, quando a lei era sancionada ou promulgada. Então, hoje nós estamos, de alguma forma, buscando contribuir, né, para que aquela construção, a elaboração daquela lei, daquele projeto de lei, ela possa contemplar, né, o olhar do especialista, o olhar daquele que é o operador da segurança pública. Então, nós temos hoje um corpo associativo, que é composto de oficiais gabaritados, especialistas na área de segurança pública e defesa social, né, tanto da Polícia Militar quanto do Bombeiro. Né, nós não podemos esquecer do Bombeiro, uma instituição importantíssima, com profissionais de altíssimo gabarito, de referência nacional, assim como da PM. Né? E hoje é comum nós ouvirmos de alguns parlamentares que não são oriundos das nossas fileiras, de que nós agregamos informações, conhecimentos, que são de suma importância para a elaboração dessas leis. Né? E nos perguntam onde nós estávamos, porque por muito tempo, né, essas leis elas foram construídas, elaboradas por outros que não conhecem a nossa realidade. Então, muito importante eu tocar nesse ponto, e acredito que nós temos tentado desenvolver um trabalho à altura da oficialidade baiana, para que nós possamos representá-lo também nesse espaço político, né, nesse espaço que é do povo, que é de construção e elaboração de políticas públicas na área de segurança e na área de defesa social. Deputado, a gente não pode passar ao largo de algumas questões que estão na ordem do dia. E com isso, eu gostaria de trazer uma pergunta que foi feita aqui pelo Deco Boza, que diz o seguinte: o que o deputado acha sobre a sua possível cassação de mandato? Perfeito. É importante, oportuno, o momento de a gente poder esclarecer alguns pontos que estão sendo veiculados pela mídia.
grande parte da mídia tem falado muito a respeito do meu possível, da minha possível cassação e das possíveis consequências do ato que foi praticado durante a gravação daquele vídeo. No primeiro momento, eu me mantive calado, me mantive isento de quaisquer tipo de pronunciamentos, até mesmo por respeitar o processo. Existe hoje um processo que está em andamento na Assembleia Legislativa através do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar daquela casa. Então, por não ter sido ainda notificado pelo Conselho, eu preferi aguardar a notificação, aguardar os termos da acusação para poder fazer junto àquela comissão específica a minha defesa. Mas posso adiantar que muito de longe, mas muito de longe, tudo isso que os senhores estão assistindo nesse momento se refere à gravação daquele vídeo, ora veiculado por grande parte da mídia. Mas isso tem sido resultado de um esforço hercúleo durante todo o mandato, de fiscalização, de fazer cumprir o papel que o parlamentar tem, que é fiscalizar o Poder Executivo e defender os interesses da categoria policial. Então, não pensem que a condição que hoje eu me encontro como parlamentar estadual, eu não pago um preço. Paguei um preço quando estava na ativa da Polícia Militar, todos nós pagamos um preço quando estamos na ativa e temos os nossos direitos vilipendiados, de alguma forma ou de outra, não atendidos, e o preço que o parlamentar estadual, que cumpre efetivamente seu dever e que atua de maneira vigilante, atenta no respeito e na cobrança de determinadas garantias das nossas categorias e do povo baiano em especial, vem sofrendo essas retaliações. Então, eu não acredito na eventual cassação. Aliás, é inédito o que está acontecendo hoje comigo. Né? Nunca antes na história da Assembleia Legislativa da Bahia houve um conselho de ética para apurar uma possível conduta irregular de um parlamentar estadual. E nós sabemos que há outras tantas situações muito mais graves que estão ocorrendo, que já ocorreram nas Assembleias Legislativas do país inteiro, e elas nunca foram para o Conselho de Ética. Então, eles falam que aquele vídeo especificamente foi a gota d'água. Mas a gota d'água de quê? A que ponto isso veio se configurar como uma gota d'água? As denúncias que nós fizemos junto ao Ministério Público Estadual, ao Tribunal de Contas do Estado, Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público Federal, dando conta de várias denúncias relativas a compra de administradores, aquisição de bens e serviços que até hoje não foram prestados contas. Então, essa atuação do parlamentar, que fiscaliza, que atua, tem um preço. E o preço que nós pagamos por defender a sociedade, defender especificamente a nossa categoria, ela está sendo alvo agora de teste. Mas eu tenho certeza absoluta que, após a comissão, ela vai avaliar que eles superdimensionaram essa minha falta e a gente vai ter um desfecho exitoso. Nós continuaremos firmes e fortes na defesa dos direitos e prerrogativas dos oficiais e da própria Polícia Militar e demais agentes de segurança pública. Então, não nos assusta. É uma tentativa, de fato, de frear as nossas ações em defesa da nossa categoria do povo baiano, mas isso não vai prosperar porque nós fomos forjados no fogo e nós sabemos muito bem que isso não pode nos assustar. Existe um projeto maior que é realmente fazer valer todos os nossos direitos e garantias e a gente vai continuar trabalhando por isso. Excelente. É muito importante a gente ter essa palavra franca, né, para que a gente possa falar abertamente com os nossos associados. Né? Então, são perguntas que estão, como eu disse, na ordem do dia e agradeço pelo esclarecimento. O Kleber Moreira Costa, ele participa dessa nossa live, ele fala o seguinte: devemos nossa paridade e integralidade aos nossos representantes. E eu tenho que concordar com ele, porque foi uma luta muito grande, né? Nós contamos com o apoio dos nossos associados, porque não existe associação, não existe qualquer tipo de mandato se nós não formos legítimos e não estiver ali representando os interesses dos nossos associados ou dos seus eleitores. Né? Então, realmente foi uma briga muito grande em Brasília, né? Mas nós contamos, eu faço questão aqui de fazer um registro
se nós temos na esfera estadual o nosso parlamentar, né, o deputado Capitão Alden, na esfera federal, na Câmara dos Deputados, nós podemos contar com o mandato do pastor Said Isidoro, deputado federal, né, que nos recebeu muito bem, entendeu a importância da causa, né, e se colocou à disposição para ajudar naquele processo que resultou na aprovação do Sistema de Proteção Social. Então, é importante a gente ter esse reconhecimento. Deputado, o Moreira, ele também traz uma outra questão, que eu não sei se o senhor pode abordar agora, ou se quando a gente for falar sobre alguns projetos que o senhor já vem desenvolvendo. Que diz o seguinte, haveria algum projeto no sentido de compensar a perda do posto imediato para os oficiais, assim como foi criado o QETA, para a compensação das praças? É a pergunta do Kleber Moreira. Pronto. Deixa eu só aproveitar aqui e anotar uma pergunta aqui do Santos Filho. Eu não sei se o senhor se recorda, mas quando da criação do Sistema de Proteção Social, né, nós perdemos a questão dos proventos, né, da remuneração quando da inativação do posto imediato, né? Em alguns estados, as legislações tanto das polícias militares quanto dos bombeiros, eles permitiam tinha alguns dispositivos como a promoção por requerimento, né, promoção a pedido, que não ferem o sistema de proteção social militar. Mas no nosso caso aqui da Bahia, né, ele teve que ser revogado por conta de não se compatibilizar com essa nova regra, né? E foi criado o quadro QETA para a questão das praças, e o Moreira ele traz essa questão se existe algum projeto em análise, em estudo para os oficiais. Perfeito. Antes eu queria fazer aqui um adendo. Muito pouco eu percebi, eu quando estava fora da política, imaginei que muitas das nossas dificuldades hoje seriam por falta de projetos de lei, ou projetos de indicação de lei ao governador, quando não se tratava de competência do parlamentar estadual. Mas quando eu cheguei naquela casa, eu percebi que era extremamente diferente. Por exemplo, nesses 3 anos, praticamente, que eu tenho estado na casa, eu apresentei mais de 375 proposições de lei. Tanto projetos de lei, de autoria e competência dos deputados estaduais, do deputado estadual, e projetos de indicação, sugerindo, solicitando ao governador que acatasse algumas indicações nossas. Fizemos vários, não somente no âmbito do Estado da Bahia, mas também para o Congresso Nacional e para a Presidência da República, vários projetos de indicação. Então, respondendo de forma objetiva ao nobre colega, os projetos de lei ou projetos de indicação ao governador no sentido de tentar minimizar as perdas, dentre elas do posto imediato, especificamente para a oficialidade, nós temos algumas ações que estão sendo desenvolvidas na tentativa de tentar haver uma melhoria ampla e restrita para todos os oficiais e praças. Infelizmente, muitas dos benefícios ou das benesses que fomos contemplados enquanto tropa, ela não foi estendida para a oficialidade. A gente tem que passar a avaliar o porquê ainda não conseguimos, de forma plena, ampliar esses direitos e garantias para a oficialidade baiana. Isso é algo que nós temos que refletir, repensar e pensar na estratégia de uma campanha, de um amadurecimento, de um amadurecimento das políticas de atuação frente a esses órgãos, na tentativa de mostrar que nós não podemos dissociar, até porque temos uma hierarquia e disciplina. Se eu trato apenas de cuidar de uma parte da tropa e não trato da outra, e vice-versa, isso gera um desequilíbrio, considerando que nós vivemos em um ambiente de hierarquia e disciplina. Então é preciso, assim, haver um equilíbrio de forças, é preciso haver, sim, um equilíbrio de direitos e garantias,
para não haver distorções e problemas no futuro. Eu acho que a gente precisa, sim, pensar em alternativas que visem atender especificamente a oficialidade, no primeiro ponto, e estendendo, sim, para a tropa. Então, não existe um projeto específico para a oficialidade, no sentido de tentar minimizar a perda do posto imediato. O que eu tenho tentado buscar, mediante projetos de indicação e também projetos de lei, e também articulação política com as várias esferas do poder, é a tentativa de melhoria geral. Eu, em nenhum momento, Igor e associados, em nenhum momento eu trabalhei com separatismo. Em nenhum momento eu nunca fiz um projeto de lei para atender somente oficiais ou somente as praças. Até porque tudo isso estaria fomentando aquele discurso: ele só trabalha para oficiais, ele só trabalha para as praças. Então, eu entendo que nós somos, antes de tudo, policiais militares, agentes da segurança pública. Então, eu tenho trabalhado sempre, Igor e os demais associados, na tentativa de buscar o equilíbrio e a harmonia entre todos os integrantes da corporação, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e demais instituições correlatas com a segurança pública. Eu vou dar um exemplo, Igor. Muitas vezes a gente pensa, não, tem que ter um projeto de lei para melhorar ou amenizar alguma coisa nossa. Eu não acho, não acredito que a gente precise de mais leis, de mais projetos de lei. Nós precisamos regulamentar aquilo que nós temos. Nós precisamos tornar transparente, tornar objetivos os critérios referente, por exemplo, à lei de promoções, que já se encontra pronta, já se encontra na Casa Civil, já há diversos projetos, diversas comissões que foram formadas ao longo dos anos, sugerindo ideias, proposições. Elas todas já foram apresentadas à área sistêmica da Polícia Militar e do Governo do Estado, e elas precisam chegar à casa. Por exemplo, vou dar um exemplo, Igor. No mês de março, nós tivemos um mês especial dedicado às mulheres. Claro que são todos os dias, mas em especial no mês de março, dedicado às mulheres, a Assembleia Legislativa juntou uma quantidade de deputadas estaduais e juntou essas deputadas, pegou projetos de autoria de deputados ou projetos de autoria de deputados em favor das mulheres e naquele mês específico votou uma enxurrada de projetos pertinentes ao tema. Mulheres, criação de DEANs, estabelecimento de maior oferta de vagas para determinados segmentos no concurso público, enfim, vários projetos de indicação de lei foram apresentados na casa. O que foi que eu fiz enquanto hoje membro titular, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, que é o cargo, um dos cargos que eu ocupo hoje na Assembleia? A mesma medida que foi colocada para as mulheres, eu sugeri em audiência que fosse feita para os policiais, em especial logo após o caso Wesley. Eu sugeri à Comissão de Direitos Humanos que aproveitasse aquele momento e apresentasse à comissão todos os projetos que estão tramitando na CCJ, de autoria de parlamentares estaduais, e projetos de indicação que foram encaminhados ao governo do Estado, que já se encontram na Casa Civil, aguardando a apreciação, para que estes possam ser reencaminhados para a Assembleia e serem votados. O que foi que eu fiz? Sugeri que todos os projetos de interesse da categoria policial e bombeiro militar fossem apresentados juntos, para que toda a Assembleia Legislativa, através das comissões, pudesse dar celeridade, agilizar essas apreciações dos projetos de lei, regulamentando aquilo que precisa ser regulamentado. Por exemplo, nós temos aí uma situação que não precisa de lei, mas de entendimento entre o governo do Estado e a Polícia Militar e o órgão que trata de conceder o benefício do seguro que garante ao policial indenização securitária em caso de invalidez ou morte. Veja que interessante. Já se encontra no Comando Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar uma sugestão que eu fiz. Foi a minha primeira ação como parlamentar, e eu tenho grande orgulho de falar isso. Foi o meu primeiro documento encaminhado para o comandante-geral, Coronel Anselmo, à época, uma lista de sugestões de alteração da apólice de seguro da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Só para você ter uma ideia, o que dizia lá o seguro? O policial militar, o bombeiro militar, que saia de sua casa para o seu trabalho e vice-versa, terá direito a receber indenização, ele ou seu familiar, em caso de óbito, e receber indenização no valor de R$ 30 mil em caso de invalidez ou morte.
Só que tem um detalhe, lá no seguro estabelecia o período de 2 horas e meia máxima o deslocamento desse policial militar. Ora, Boris, nós temos um estado do tamanho de vários países, só aqui na Bahia equivale a 5 países no mundo. Eu voltei ontem de Luiz Eduardo Magalhães, são 15 horas de viagem. Então, a realidade de oficiais e praças na Bahia inteira é de trabalhar em Salvador e morar em Jequié e vice-versa. Trabalhar em Salvador e morar na outra cidade e vice-versa. Deslocando 3, 4, 5 ou mais horas. Isso é muito normal, isso é muito comum na nossa corporação. Então, veja que a atuação parlamentar ela não pode apenas e tão somente estar focada em criar leis, mas regulamentar aquilo que já existe, né? De alguma maneira, criar situações para que aquilo que já está ocorrendo na prática seja modificado. Então, eu consegui, através de sugestões ao Comando Geral, que foi acatado, todos foram acatados, ampliou de 2 horas e meia para 12 horas o intervalo de cobertura do policial militar. A questão, por exemplo, relacionada a policiais militares que ingerisse bebida alcoólica. Se eu estiver na minha folga, ou qualquer policial militar, oficial praça, eu estiver na folga, no aniversário, no churrasco, na sua folga, óbvio, fazendo a ingestão de bebida alcoólica, e deu livre guarda, ele sai daquele ambiente e reage um assalto, age em sua defesa ou de terceiro e vem a óbito, o seguro não estava pagando aquele policial militar, porque no sangue foi encontrado bebida alcoólica ou outras drogas lícitas ou ilícitas. Então, isso invalidava o direito ao benefício do policial militar. Então, cabe ao parlamentar estadual não somente estar preocupado em estar criando mais leis, mas tentando redefinir, tentando tornar claro, tornar mais objetivo aquilo que já existe hoje. Temos aí um importante segmento que hoje está necessitando, por exemplo, de obter uma maior vantagem salarial. Então, o que eu pensei? Como eu, parlamentar estadual, sou minoria, né, compondo a base de oposição, representando a minoria da Assembleia Legislativa, o que eu pensei? Ao invés de propor legislações em que a gente não vai ter a maioria absoluta da casa para poder aprovar, vamos tentar criar condições para que outros benefícios que não gerem tanto impacto financeiro venham a acontecer. Por exemplo, a regulamentação da lei de ensino. Há muitos anos, a Polícia Militar carece de uma regulamentação da lei de ensino. E pela lei de ensino, ela poderá beneficiar não somente oficiais, mas oficiais e praças. Hoje eu tenho, por exemplo, a Polícia Militar de Minas Gerais. Um oficial ou praça recebe o teto igualmente à Força Nacional, R$ 120. Hoje deve ter aumentado um pouco mais. Mas isso tudo porque nós criamos uma lei de ensino, né? Nós priorizamos a criação, por exemplo, de gratificação para titulação, né? Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Hoje a Polícia Civil aqui na Bahia já tem esse instituto. Nós fizemos a sugestão, eu fiz a sugestão da criação da gratificação por titulação para oficiais e praças. Está tramitando na casa. Nós fizemos aqui a regulamentação da lei de ensino, priorizando reuniões junto à área sistêmica para ver em que pé está a regulamentação da lei de ensino. Nós estamos também cobrando da área sistêmica o envio para a Assembleia Legislativa da lei de promoções, inclusive fomentando que oficiais que fazem parte das comissões de promoção, que eles apresentem os seus relatórios, as suas contribuições, para que a gente possa apensar ao projeto de lei que já se encontra na Casa Civil, para a gente ter critérios mais objetivos. Não pode hoje, em pleno século XXI, o militar estadual, seja ele oficial ou praça, condicionar a sua promoção, a sua ascensão na carreira, com critérios totalmente subjetivos. Então, isso atinge diretamente a carreira do oficial e da praça. Eu apresentei aqui também... Nós, só fazendo um adendo, inclusive com essa questão da promoção, que também está na ordem do dia, e é algo que a maioria dos nossos associados tem um reclame muito importante, né? E nós entendemos como fundamental para a nossa carreira, que tem um impacto direto na questão da autoestima, da motivação, né? No desempenho, na prestação de serviço para a sociedade. E ainda hoje discutíamos sobre da importância de critérios universais para a questão do merecimento. Né? Que o merecimento deixe de ser um critério de escolha política,
mas que tenha ali um critério universal, onde cada militar estadual, seja ele da Polícia Militar ou do Bombeiro, possa construir o seu merecimento. Então, através de trabalhos técnicos, através de busca de especialização, através de alcançar indicadores propostos pela instituição e de que essa avaliação, independente de quem seja, de quem a faça, né, ela chega ao mesmo resultado. Então, se eu tenho um formulário hoje, que eu vou avaliar o desempenho daquele militar estadual, e eu, Igor, faço essa avaliação, amanhã, Alden tem que pegar esse mesmo formulário, observando o mesmo militar e as mesmas contribuições dele, e chegar ao mesmo resultado. Então, a gente podia aqui passar muito tempo discutindo sobre inovações, trazer cases de sucesso de outras instituições, mas eu entendo que quando a gente foca em princípios como esse, né, de acesso universal para a construção do seu merecimento, critérios objetivos que permitam qualquer um, aplicando aquele formulário em análise daquele militar, possa chegar ao mesmo resultado, transparência, né, são questões que devem nortear qualquer inovações, qualquer proposições legislativas nesse processo promocional. Eu tenho aqui a pergunta do Santos, salvo engano, Santos Filho João. Ele pede que o senhor aborde um pouquinho sobre a questão das emendas parlamentares, como o senhor tem direcionado essas emendas aí. Perfeito. Só complementando a questão de outras alternativas, outras ideias para tentar compensar a perda do posto imediato. Uma delas, eu acabei de citar aqui, a questão da regulamentação do plano de carreira, lei de promoções, lei de ensino, gratificação de titulação. Uma outra questão que impacta diretamente tanto oficiais quanto praças. A revogação do inciso 4º do artigo 130 do Estatuto, que prevê que o policial militar, oficial ou praça, não possa ascender na carreira caso responda a processo criminal. Então, isso é um absurdo, é uma aberração na lei, uma aberração jurídica. Eu ingressei com um projeto de indicação para alterar o Estatuto, revogando esse artigo do Estatuto, e a gente espera que, com uma discussão mais aprofundada, com o envolvimento dos policiais, dos militares estaduais, a gente possa levar essa matéria para a discussão. Ela se encontra hoje na CCJ, mas a CCJ, assim como a Assembleia Legislativa, ela é uma casa política. Se ela não sentir pressão política, se ela não perceber um movimento no sentido de que aquele projeto, que aquela indicação, ela avance, dificilmente avançará. Não depende de algo ser bonito, de algo ser articulado, de algo ser oposição, não. Depende, sim, de um movimento, né, quer seja institucional, quer seja dos interessados, para fazer com que as pautas andem nesse sistema. Respondendo à pergunta de Santos, eu até anotei aqui quantas emendas parlamentares. Como é que funcionam as emendas? Para quem não sabe, cada parlamentar estadual tem cerca de 1,6 milhão de reais em emenda parlamentar. Essas emendas não são impositivas, ou seja, este parlamentar estadual, assim como qualquer outro parlamentar estadual, tem 1,6 milhão em emenda estadual. Ele pode indicar essas emendas de acordo com as seguintes características. 50% desse total de 1,6 milhão, obrigatoriamente, tem que ser destinada para a área de saúde, 50%. Outros 25% na área de educação. E o que sobrar, você pode destinar para outras áreas, se sobrar recurso, que é muito pouco recurso. Então, como foi que eu, particularmente, destinei as minhas emendas nesses 3 últimos anos? Aliás, nesses 2 últimos anos. Porque o primeiro ano que a gente adentra a Assembleia, nós não temos direito de emendar nada. Porque como é que acontecem as emendas? Ela só ocorre ao final do ano. Então, eu iniciei o mandato em 2019, em fevereiro. Então, em novembro de 2019, eu lanço as emendas do ano que vem. E aí, no final daquele ano, em novembro, eu lanço para o próximo ano. Então, como foi que eu lancei essas 2 últimas emendas? Eu destinei os 25% que eu tenho direito para a educação para todos os colégios militares da Bahia. Nós temos hoje 15 colégios CPMs na Bahia e todos os colégios militares eu destinei um montante de 25% do total do recurso
para aquisição de ar-condicionados, vários já receberam, vários CPMs, equipamentos tipo data show, bebedouros, material para situação de prevenção da Covid, álcool em gel, materiais didáticos. Então, hoje, os CPMs receberam parte desses recursos que estão sendo pagos no decorrer do ano. Então, os 25% todo eu destinei para os CPMs. Não destinei para nenhum outro colégio, porque é a forma que eu tenho de atingir militares estaduais, oficiais e praças, que têm seus filhos, na maior parte das vezes, quando não tem condições de colocar em colégio militar, em colégio particular, coloca em colégios militares. Então, por ser oriundo do CPM, por acreditar na qualidade do ensino militar, eu destinei 100%, né, 25% do total das emendas para colégios militares. Se nós tivéssemos um hospital geral da PM, todos os 50% que eu tenho de recurso, eu destinaria certamente para o hospital da PM e se houver um dia, de bombeiros militares. Então, os 50% eu destinei para várias cidades, ambulâncias, foram 10 ambulâncias destinadas para vários municípios baianos. Então, eu espero que um dia a gente possa ter uma conta onde eu possa destinar as ambulâncias para o hospital da PM ou mesmo para o futuro centro de apoio psicossocial, que eu fiz uma indicação num projeto de lei para criar um centro de apoio psicológico para oficiais e praças da corporação. Então, através desse centro, poderá ter ambulâncias que poderá deslocar policiais e seus familiares na medida em que houver necessidade de tratamento. Então, basicamente isso. 25% é educação, destinei para CPMs. Os outros montantes que sobraram foram cerca de 25 guardas civis municipais. Então, como eu disse, eu estou atento não somente às questões da Polícia Militar, oficiais e praças, mas também guardas civis municipais, Polícia Penal e Polícia Civil. Eu fui o único parlamentar da Assembleia Legislativa que destinei 25 pistolas de condutividade elétrica para 25 guardas civis municipais da Bahia. Então, nós emendamos para guardas civis municipais. Mandamos 10 pistolas para a DERRAM, 10 pistolas para o Grupo GERT, de combate a roubo de ônibus coletivo. Mandamos 10 pistolas .40 para o esquadrão de motociclistas, cavalaria, foram 5 unidades da PM. Então, efetivamente, esses recursos de emenda, elas são pagos, né? Não são pagas, na sua maioria, as demais áreas, mas saúde, educação e segurança normalmente pagam. Reforma de estradas, essas coisas não pagam. Reforma de escola, dificilmente pagam. Então, essa foi a forma que eu destinei as emendas para, especificamente, atender, principalmente, os policiais militares. É mais um ponto que a gente percebe a importância de um representante político que é oriundo das fileiras, das nossas fileiras, da tropa, né? Que reconhece a importância dessa categoria, as suas demandas e tem legitimidade para poder ser porta-voz, né, dessas demandas, da defesa dos nossos direitos no parlamento, dentro da Assembleia Legislativa. Por vezes, nós presenciamos e acompanhamos a sua defesa em diversos momentos em que as instituições militares foram ali, de alguma forma, atacadas, né, seja no desempenho das suas atividades e, por vezes, mal interpretadas por pessoas que não compreendem a nossa atividade, o nosso serviço, e a importância de ter um parlamentar especialista na área, né, conhecedor não só de segurança pública, mas também de defesa social, e que pode ocupar a tribuna e fazer uma fala que represente os nossos interesses e defenda os nossos militares estaduais. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas oportunidades em que você pôde ocupar a tribuna e fazer essa defesa. Eu acho importantíssimo. Infelizmente, a Polícia Militar, ela sempre teve dificuldades em fazer a sua própria defesa, quer seja de forma institucional e quer seja de forma delegada. Quando era feita de forma delegada para um outro parlamentar que não tinha experiência ou expertise policial, era feita de uma forma bem
incipiente, sem muita profundidade. Então, no momento que você tem alguém da casa, que conhece os problemas da casa, a gente consegue direcionar melhor o discurso. Nós podemos ser técnicos, nós podemos ser firmes, nós podemos ser coerentes e respeitosos. Eu acho que em nenhum momento, nunca na minha vida parlamentar, jamais usei palavras de baixo calão, usei métodos que não fossem os legais, os corretos. Eu acho que nós temos que ser firmes na defesa dos nossos direitos e prerrogativas e falar com convicção e com autoridade, de que sabe. Então, eu acho importante que a gente não se nesse momento, nessas oportunidades. E todas as vezes que eu fiz essa defesa da Polícia Militar, dos policiais militares e bombeiros militares, de qualquer outra categoria de segurança, o fiz pensando efetivamente no respeito que nós temos que ter enquanto seres profissionais que entrega a nossa vida, que dá a nossa vida em troca, muitas vezes de muito pouco recurso, muito pouco dinheiro, muito pouco reconhecimento, mas abraçamos essa carreira, abraçamos essa missão, temos que sim ser respeitados. E eu acredito que uma atuação parlamentar correta, digna, dentro daquilo que se espera de um parlamentar, é a melhor forma de ser representado. Dizer, olha, eu estou sendo representado por alguém que, de fato, represente os nossos anseios e demandas. E eu queria aproveitar também, Igor, para tratar de um ponto que muitos oficiais, por vezes, me interpelaram, questionando até, tendo dúvidas a respeito do meu posicionamento diante de um caso recente que envolveu toda a Polícia Militar, toda a corporação da Polícia Militar. Eu sempre, seja na ativa e seja agora como parlamentar, sempre respeitei a instituição Polícia Militar e os seus integrantes. Eu tenho como primeira missão a defesa desses homens e mulheres que entregam as suas vidas. Então, eu não posso ficar criando jogos políticos, interesses pessoais, em detrimento do interesse coletivo. Então, o meu posicionamento com relação ao episódio recente do soldado Wesley, digo, repito e reafirmo, a defesa sempre foi da instituição. Em nenhum momento eu busquei fazer politicagem com aqueles atos. Eu procurei sempre destacar ações e pontos que poderiam levar à seguinte reflexão. Não queria saber quem matou ou quem mandou matar apenas o soldado Wesley, mas também que outros fatos poderiam levar novos Wesleys a praticar aquele ato, seja ele oficial, seja ele praça. Aí, por exemplo, como foi que você fez isso? Por exemplo, eu fui junto ao Ministério dos Direitos Humanos para levar essa demanda, que é muito própria nossa, por exemplo, regulamentação de transferências e movimentação de oficiais de praças. Eu tenho aqui um projeto na Casa, na Assembleia Legislativa, tentando regulamentar uma lei de 1970 e alguma coisa, que trata de movimentação de oficiais de praças, que é feita em subjetiva. Necessidade do serviço ou a pedido, mas não há critérios. É muito subjetivo. Quantos e quantos policiais, oficiais de praças, são ameaçados diariamente no cumprimento do seu dever por forças externas à corporação, a saber, vereadores, prefeitos, políticos de quaisquer outras do Estado, ou mesmo União, Estado, município, que ameaçam transferir o policial, porque ele não tem um mínimo de garantia de cumprir o seu dever sem sofrer sanções por isso. Então, eu levei isso ao Ministério dos Direitos Humanos e também a própria ALBA a criar critérios justos, coerentes, objetivos, que regulamentem a transferência de oficiais de praças, porque essa é uma situação que muitas vezes ocorre. Então, eu preciso levar isso junto às autoridades e buscar o melhor caminho, a melhor forma de se fazer isso. Outra questão também foi relacionada ao Estado da Bahia. Nós temos o orgulho, eu tenho orgulho de dizer isso, Igor, e demais associados. O Estado da Bahia, hoje, é o primeiro Estado do Brasil que teve uma lei aprovada de minha autoria, criando o dia 9, estabelecendo o dia 9 de junho como dia estadual de combate à violência, de combate de dia da consciência sobre a vitimização policial. Então, em nenhum outro Estado brasileiro existe uma lei própria que trate de discutir a intolerância contra os policiais e o combate à vitimização policial. Então, a partir desta data, que é simbólica, é pioneira no Brasil inteiro,
nós iremos estabelecer um cronograma de ações institucionais e extra-institucionais na medida de tentar trazer luz a alguns problemas que hoje a tropa, seja ela oficial, praça vive, questão de suicídio, da importância de aprovar o meu projeto, da criação de centros especializados de apoio psicossocial para policiais e seus familiares, o projeto de lei que eu apresentei, apresentando a possibilidade de cessão onerosa da compra de armas, seja para oficiais, seja para praças. Hoje, infelizmente, as condições econômicas inviabilizam até mesmo oficiais de poder comprar o seu armamento. Então, a cessão onerosa é uma possibilidade do policial militar, oficial ou praça, adquirir seu armamento, o armamento comprado pela instituição, de um preço mais barato e descontado em folha. O Estado vai poder resolver dois problemas com uma única ação. Ele vai liberar armamento da corporação para adquirir outros novos por um preço menor, mas ele não vai perder esse dinheiro e vai garantir a oficiais e praças o acesso à arma de fogo. Hoje nós temos uma dificuldade tremenda. Oficiais e praças, mesmo obtendo autorização para comprar arma, leva até 9 meses para comprar, para adquirir essa arma de fogo. Com a cessão onerosa, ela é feita com a simples transferência, uma cautela. E aí isso tudo agiliza, garante segurança, garante dignidade aos policiais. Nós percebemos a importância, cada vez mais, de ter um representante político para que, de fato, nós tenhamos voz, né, dentro da Assembleia Legislativa e, por que não, quem sabe, né, na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Hoje nós temos uma composição de uma bancada militar na Câmara Federal que tem nos permitido fazer algumas falas, algumas defesas e, por que não, avançar em alguns direitos. Mas nós sabemos que o passivo histórico ele é muito grande, né, e que nós nos mantivemos afastados desse espaço que é legítimo, que é democrático. E hoje nós despertamos para essa possibilidade, para essa realidade. Né? É uma necessidade que está aí presente de cada vez mais levar a sociedade, contribuir com a nossa expertise para a construção de uma sociedade melhor. Deputado, eu sei que o senhor tem N projetos. Nós estamos caminhando agora menos de 2 minutos para finalizar a nossa live. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco sobre essa importância dessa representatividade política para a classe, né? Só reforçar e desde já agradecer mais uma vez a disponibilidade de estar aqui conosco, agradecer todos os associados que compareceram e, por favor, fique à vontade, nós temos aí 1 minuto para que o senhor possa, inclusive, deixar as suas redes sociais disponíveis para que todos possam conhecer os projetos e colaborar com esse mandato coletivo que o senhor propõe. Perfeito. Eu queria deixar logo à disposição o meu número telefônico, 71988879104, é o meu número pessoal, também é o WhatsApp, e as nossas redes, Capitão Alden, aqui no Instagram, Capitão_Alden. Bom, eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade de poder levar informações aos nossos associados e aos não associados, e dizer que a gente sempre continuará firme na defesa e intransigente na defesa dos nossos valores, nossos direitos e garantias. Sejamos oficiais ou praças, mas de toda a categoria policial e de todos os agentes de segurança pública. Falar que, inclusive por conta do meu intermédio, junto ao governo federal, conseguimos uma importante vitória, que é garantindo a todos os militares estaduais e policiais e bombeiros militares acesso a um programa que vai ser divulgado em breve pela Caixa Econômica Federal, garantindo 100% de financiamento do imóvel da casa própria. Mesmo sendo indicado por um parlamentar estadual e acatado pelo governo federal, isso demonstra a importância dos militares estaduais e ou federais na ideia de estar sugerindo opiniões da melhoria da nossa atividade, do nosso serviço. Que investir na polícia é investir na sociedade. Então, Igor e demais associados, agradeço imensamente pela oportunidade e me coloco à disposição para outras dúvidas e quaisquer outras perguntas que possam ser feitas no momento posterior. Deputado, muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez a todos os associados e associadas que participaram dessa audiência. Dizer que esse vídeo vai ficar disponível. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, até a próxima.